Então é isso aí, pessoal. Estamos reunidos aqui mais uma noite para nossos estudos das obras de Santa Teresa d'Ávila, né? Nós estamos estudando o Castelo Interior e estamos iniciando hoje as quintas moradas do Castelo Interior. Graças a Deus, né? Nas últimas 2 semanas nós estamos nos reunindo, nós que estamos estudando as obras de Santa Teresa d'Ávila para discutir a nossa vida de oração, né? Para crescermos juntos também. Eu diria que a gente aprendeu bastante aí nessas 2 semanas que nós nos encontramos. Este grupo, né, ele é um grupo que Santa Teresa d'Ávila, ela ensina que fora de um grupo, né, vai ser muito difícil ou impossível alcançar a meta desejada, que são as sétimas moradas, que é a santidade. Então, né, nós temos esse nosso grupo aqui, onde nós estudamos juntos essas obras e eu acho que é bom, né, fazer o que nós fizemos, apesar que foi algo como que não planejado por nós, pelo menos, né? Esta parada, esta pausa que a gente deu, né, nos nossos estudos e acabamos, né, decidimos nos reunir para falar sobre a nossa vida de oração. Então vamos lá, vamos iniciar nossa noite de hoje com a nossa oração reflexiva. Sempre nós iniciamos esta nossa reunião com uma oração reflexiva. A oração reflexiva é a porta para o castelo interior, é a porta para a nossa alma. Se nós queremos adentrar a nossa alma e nos encontrarmos com Deus que ali habita, nós primeiro precisamos entrar neste castelo. E nós vamos fazer aqui um exemplo de oração reflexiva, que é a oração reflexiva aconselhada por Santa Teresa d'Ávila, onde nós pensamos, nós prestamos atenção naquilo que nós falamos, temos que ter a consciência de com quem que a gente está falando, né? Nesse caso aqui, com Deus, e o nosso real tamanho, a nossa real pequenez, vamos assim dizer, diante de tamanho rei, diante de sua majestade. Então, isso também é muito importante na oração reflexiva. Então, vamos iniciar a nossa oração, nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai Santo, eu te suplico, te peço, Senhor, que o Senhor envie sobre mim, sobre cada um daqueles que estão aqui participando conosco. Eu te suplico, Senhor, por favor, tende piedade de nós. Nós necessitamos do teu Santo Espírito. Sem o teu Santo Espírito, nós não podemos caminhar neste caminho de santidade. Por favor, Pai Santo, dá-nos teu Santo Espírito, conduza-nos com teu Santo Espírito, conduza as nossas palavras. Te suplico também que o Senhor abra os ouvidos da nossa alma para não somente escutar, mas principalmente acolher e viver aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor nos ensina por esta obra de tua grande santa, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Por favor, Pai Santo, conduzir esta nossa reunião de hoje. Eu te peço que o Senhor não olhe para nós, para os nossos pecados, para a nossa miséria, mas que o Senhor olhe para o teu Filho Jesus, pois nós não merecemos, nós não temos mérito nenhum, nós não somos dignos de te pedir nada, Pai Santo, mas o teu Filho sim, ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e louvor. Eu te peço, Pai, pelos méritos da paixão do teu Filho Jesus, volvei o nosso olhar, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser para a cruz do teu Filho. Volvei o nosso ser para o teu Filho, os nossos olhares, os olhos da nossa alma para o teu Filho Jesus, Pai Santo. De nada adiantaria esta nossa reunião se teu Filho não fosse mais amado por esta reunião, através deste grupo. Mas nós sabemos, nós aprendemos, Pai, nos estudos da tua Santa Teresa d'Ávila, nós aprendemos que
Qualquer coisa boa é impossível por nós mesmos. Se esta coisa boa não vier do Senhor, eu te peço, Pai Santo, que o Senhor, em tua infinita misericórdia, venha e tome a frente desta reunião. Tome a frente das nossas vidas, tome a frente dos nossos atos. Por favor, Pai Santo, cada um que está aqui precisa de ti, precisa do Senhor, precisa da tua direção. Eu tenho certeza, Pai. Eu falo aqui pelos outros que aqui estão. E cada um que está aqui já falhou um dia nessa vida. Já ofendeu o teu filho Jesus. Já contribuiu para a sua paixão dolorosíssima. Mas, Pai, eu não quero mais ofender teu filho Jesus. Eu quero passar a fazer o contrário, a amá-lo, a adorá-lo. E eu te suplico que o Senhor me dê o teu amor para que eu o ame com o teu amor, Pai Santo, pois o meu amor é tão pequeno, tão falho. E vamos ser sinceros, às vezes o nosso amor não é amor de verdade, mas é um amor egoísta que está buscando algum interesse nosso. Isso eu te peço também por cada um que está aqui, meu Pai Santo. Por favor, dá-nos teu amor, para que possamos amar teu Filho Jesus, adorá-lo, pois ele sim merece essa adoração. Ainda que o Senhor use de instrumentos tão pequenos, falhos e sujos como nós, ainda assim o teu Filho merece. Independente da nossa condição de pecadores, o teu Filho merece esta adoração da nossa parte. E ele merece, Pai Santo, o teu amor, a tua adoração. Dá-nos o teu amor, o teu coração, para que possamos amar e adorar o teu Filho, Jesus. Isso eu te peço que faça por meio deste grupo, ou Santos ou Nada, de cada um que participa deste grupo, em qualquer que seja o projeto. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prestem muita atenção, pessoal. Como eu disse, as quintas moradas estão riquíssimas. Eu vinha assim me perguntando, será que essas moradas fazem sentido para pessoas que estão em moradas inferiores? Faz sentido a gente entrar no sobrenatural se pessoas ainda não estão vivendo o sobrenatural? Faz sentido? Enfim, me vinha fazendo essa pergunta e estudando agora as quintas moradas, eu vi a riqueza que tá essas quintas moradas e o quanto elas estão importantes para nós, que conselhos riquíssimos para nós, independente, até mesmo se nós estamos fora do castelo. Então prestem muita atenção, vamos tentar absorver estas quintas moradas. Nós vamos passar aqui, né, como sempre, quando nós vamos iniciar uma morada, nós passamos, ou pelo menos nós começamos isso lá nas segundas, terceiras moradas, a gente passa o vídeo do Sr. César. Esse vídeo vai ser a base para os nossos estudos, vai ser o vídeo que nós vamos nos apoiar para nós, na próxima semana, iniciarmos a leitura e o estudo detalhado do livro, parágrafo por parágrafo. Tá muito rico. Então, vocês vão ver, o vídeo está riquíssimo, a leitura do livro está riquíssima, né? Então, assim, vamos lá, vamos iniciar então com essa nossa, vamos assim dizer, essa nossa passada aqui pelas Quintas Moradas, pelo vídeo do Sucesso, do Movimento da Transfiguração. Inclusive, eu aconselho todos vocês a acompanhar o Movimento da Transfiguração. Tem muitos vídeos lá que vão ensinar vocês a rezar, vão ensinar vocês a olhar para dentro da sua alma, a enxergar Deus dentro de você. Então, até as terceiras moradas é como alguém que tem uma certa ligação com Cristo, mas as quartas moradas exigem uma graça de uma
uma relação de amizade mais íntima, mais próxima com Cristo. E para isso, e é uma frase que eu repeti em todo esse curso aqui do Castelo Interior, que para as coisas preciosas convém que se pague um preço devido. E o que é mais precioso do que ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, é necessário que eu esteja disposto interiormente de pagar o preço, isto é, estar disposto a mostrar que o meu seguimento a Jesus Cristo vale um pouco de esforço, um pouco de sacrifício, um pouco de sofrimento. Eu vou dizendo um pouco, porque ainda estamos passando da terceira para a quarta. Não é muita coisa ainda, mas já é algo que exige de você. Então essa é uma aprovação, pode ser exterior, uma situação difícil na paróquia, na comunidade, no movimento a qual você participa, na situação familiar, uma situação externa que te põe numa situação mais difícil, a qual você pode acolhê-la como algo vindo das mãos de Deus, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E também pode ser também uma aprovação interior. Geralmente quem tem um caminho contemplativo árido vai sofrer às vezes uma purificação, porque até a terceira morada você rezava com consolações, sentindo a presença de Deus. E Deus pode, né, se você é chamado a um tipo de contemplação mais árida, né, se você deseja um pouco conhecer isso, você vai ter que assistir às quartas moradas, aonde a gente perde um pouco a sensação, os sentimentos da presença de Deus. Perde a capacidade meditativa, que isso dificulta o seu caminho, aparentemente é como se você desaprendesse a rezar. E para que você passe por essa provação, você precisa perseverar, mesmo sem ter sentimentos e sensações sensações de presença, sentimentos de presença de Deus. E aí, entramos nas quartas moradas. Nas quartas moradas foi onde mais nós demoramos aqui. Foram 3 capítulos, e para cada capítulo das quartas moradas nós dedicamos um dia. No primeiro dia a gente viu a palavra fundante. Em todo o texto bíblico nós vemos, ou em todo morada de Santa Teresa, em cada morada de Santa Teresa, nós vemos que Teresa tem um texto bíblico que faz a gente compreender, dá a chave de leitura daquele texto, como vimos nas terceiras moradas. Qual é? O jovem rico. Aqui Jesus vai propor, ele já cumpria todas as coisas, mas Jesus propõe algo mais, para que ele possa seguir a Jesus. Então, Jesus, para adentrar as quartas moradas, Jesus vai sempre propor algo mais. Nós vamos ver que na quarta morada, como nós vamos ver nas quintas moradas com mais intensidade, você vai ver que há mais e há menos. O que significa isso? Existem quartas moradas bem rasteirinhas aqui no começo das quartas moradas, e existem as quartas moradas lá na frente, que já está perto das quintas moradas. Santa Teresa gosta dessa expressão. Não imagine coisas curtas, não. É uma coisa grande. Você pode talvez passar 10, 15, 20 anos atravessando as quartas moradas. É um processo. Então você vai ver pessoas que estão nas quartas moradas, mas bem no início. E você vai ver pessoas nas quartas moradas bem no final. E é isso que Teresa vai mostrando isso em cada capítulo. No primeiro capítulo ela dá, vamos dizer, o alexo divino, o texto bíblico fundante das quintas moradas. Qual é? O Salmo 118, 32. Corro nos teus mandamentos, pois tu dilatastes o meu coração. Então ela vai dizer, olha, eu começo a correr nos mandamentos, eu começo a cumprir os mandamentos, porque na verdade foi Deus que dilatou o meu coração. Então aí já começa a dar a primeira nota classificante das quartas moradas. Qual é? Ela começa a ter sintomas contemplativos, místicos. O que significa isso? Nunca pense em alguém voando, rezando, é nada muito sensacional. É simplesmente de que a graça de Deus vem mais pela docilidade do que pelo esforço seu. É mais uma questão de perceber Deus tocando do que buscar a Deus com todo esforço. E aí vem esse momento onde Deus vai dilatando. E aí ela vai mostrar no primeiro capítulo, que ela vai dizer, no primeiro capítulo ela vai como uma mestra dizer, olha, preste atenção.
a partir das quartas moradas, você precisa aprender uma atenção interior, como diria São João da Cruz, esqueça, né? Olvidando, esquecendo as coisas externas, né? Me concentrar no mundo e o mundo interior. E aí ela vai dizendo, ela vai expressando a dimensão, primeira diferença de contentamentos e gostos. Os contentamentos é até as terceiras moradas. É aquele sentimento que as pessoas têm quando rezam, que se emocionam, mas elas são mais superficiais. Vem como ela dissesse, vem como mais de fora do que de dentro. E ela vai dizendo que existem os gostos. Aí ela vai dizer, olha, nasce do interior. Já podemos aí passar para o segundo capítulo, que vem a grande mestra Santa Teresa. Porque o fantástico de um professor, de um mestre, qual é? É a capacidade de criar imagens. Um bom palestrante, um bom professor, ele só é bom quando ele consegue, vamos dizer, imprimir uma imagem, uma comparação. Porque senão, a nossa cabeça com o conteúdo ela vai começando a ficar pesada. Teresa, ela sempre usa uma imagem. A imagem do castelo, que é a imagem básica do livro todo, depois a imagem do surdo mudo, da primeira e segunda morada, aí depois a imagem do jovem rico, né? Quase é mais do que ela não cita o texto, ela diz, eu tenho a imagem do jovem rico, que para ela é quase como um ícone, não é nem como um texto. E agora nas quartas moradas ela vai dizer, olha, é como uma cisterna que é alimentada de água de fora, que vem de distante, é trabalhada, é aquela pessoa que reza, depois sente a graça de Deus tocando. Ela vai dizer, existe outro tipo de reservatório que você constrói sobre uma mina, que a água brota de baixo. Aí ela vai dizer, isso é as quartas moradas. Deus vai começar a minar e você vai começando a perceber que as graças de Deus não vêm pelo esforço, mas é algo que brota, que surge. Não vem do mundo externo, mas é algo que vai brotando e você vai percebendo. Você, na verdade, em lugar de se esforçar para fazer algo, você se esforça para acolher. É um esforço diferenciado. Existe esforço, mas é um esforço acolhimento. Aí já começamos a entrar um pouco, muito pouco. Mas já começamos a entrar na resposta da Virgem Maria ao anjo. Faça-se. Ela não diz para o anjo, eu vou fazer. Faça-se. Permito. Permito que Deus opere em mim. Serei dócil. Permitirei. E nessa permissão eu coloco toda a minha vontade de adesão. Pode parecer às vezes que é um certo, vamos dizer, quietismo, mas não é. É porque é Deus que dá o tom e a gente, é como um coral que tem alguém que canta a primeira vez e existe, o coro entra depois. Então, na verdade, é como você vai aprendendo, a partir das quartas moradas, a participar de um coro, que existe sempre um cantor solo. Que ele aqui, puxa, você responde sempre a ele. Com o tom que ele escolhe. Uma forma, então, é uma forma de colaborar, não mais de empreender, mas de perceber. Tem que ter aquela sensibilidade de dizer qual o solista está cantando em que tom. Então é mais sensível. Há muito esforço, há empenho, mas começa a ser mais importante o ouvido do que a voz. Eu ouvir, ser capaz de ouvir. O bom cantor é aquele que consegue ouvir. Né? Por isso que geralmente os cantadores dizem ter uma expressão que é ouvido absoluto, né? É aquela pessoa que tem um ouvido absoluto, escuta perfeito. Aí, se ela escutar perfeito, se ela conseguir captar perfeitamente, ela vai cantar perfeitamente. Então é isso que vai acontecendo, é isso que ela vai nos mostrando. E aí, entramos no terceiro capítulo das quartas moradas. Aí já estamos no mais. Lembremos, né? Como eu disse, as quartas moradas têm menos e mais. Cada uma dessas moradas, principalmente essas, quando mais se aproximando da sétima, elas vão ficando elásticas. Elas vão ficando elásticas. Você vai encontrar gente das quartas moradas, né? Com 2, 3 anos de vida espiritual. E você vai encontrar gente nas quartas moradas, 15, 20 anos de vida espiritual.
estão em lugares diferentes, estão na quarta morada, mas uma está naquela fase aqui, outra já está encostando nas quintas moradas. E é o terceiro capítulo, Teresa vai mostrar essas pessoas que já estão encostando das terceiras moradas. Ela vai, de uma forma muito simples, mostrar o seguinte: a partir das quintas, na antessala das quintas moradas, existe uma grande descoberta, que é a questão de trocar meta e missão. E isso vale a pena, se você não assistiu, ou até se você assistiu, assistir de novo. Essa questão de que o que é minha meta, o que é minha missão. Qual é a meta? A meta é aquilo para onde eu vou chegar. A missão é o meio. Certo? Como eu vou chegar àquilo? Então a nossa meta é nos unir a Cristo. Para que você veio a esse mundo? Para unir-se a Deus. Você não veio a esse mundo para casar. Você não veio a esse mundo para ser padre. Você não veio a esse mundo para ser médico. Você não veio para nada disso. Você foi criado por Deus para se unir a Ele. Esta é a sua meta. Mas para que você atinja essa sua meta, alguns vão casar, alguns vão ser padres, alguns vão ser religiosos, vão ser celibatários. Vai ter todos os, né? Vão ter todos, são meios. Só que o nosso risco qual é? Vão ter profissões a qual você vai executar. Mas aí o risco é que você, com muita facilidade, que é o próprio do ser humano, nós fazemos da nossa missão a meta. E não é isso. O qual é mais comum do mundo, o padre achar que a meta dele é cuidar da paróquia. A coisa mais comum do mundo é a mãe achar que a meta dela é cuidar dos filhos. Mas não é. A meta dela é a união com Cristo. Cuidar dos filhos é um meio pelo qual eu vou chegar à união com Cristo. É um meio prático, sensível e visível que Deus. Então é uma missão. O seu marido, a sua esposa, seu pai, seus filhos, sua paróquia, seja lá o que for. Naquilo que você trabalha, naquilo que você serve, aquilo não é sua meta. Teresa vai dizer, não vai passar para as quintas moradas quem não ficar muito claro o que é a meta do que a missão. E isso significa que a meta é maior do que a missão. E precisa ter essa adesão. Uma adesão muito forte. Dizer, não, Senhor, eu vim para este mundo. Não foi para ganhar dinheiro, não foi para ter uma família, não foi. Eu vim para me unir a Ti. Nesse meio tempo eu vou ter que trabalhar, vou ganhar dinheiro. Nesse meio tempo eu vou ter que casar, ter filhos. Nesse meio tempo eu vou me ordenar, ser padre, vou cuidar de uma paróquia, mas tudo isso é meio. Para adentrar-se às quintas moradas, aonde vai existir união de vontades, é necessário ter um ponto bem claro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou como diz outra frase de São Paulo, eu tive tudo em conta de esterco para conhecer a Cristo. Nós precisamos aprender a secundar, quer dizer, tornar segundo tudo da nossa vida. Ah, César, tudo é tudo. O César aqui ele vai explicando, né? Tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? A gente já não dá mais o lucro do nosso mercado, né? O lucro da nossa vida para Deus, mas agora ele quer a nossa vida. Você não dá o lucro do mercado, ele quer agora o mercado, quer tomar conta do mercado. Então, às vezes vocês vão escutar coisas aqui que vão parecer difíceis, né? Vai ser, mas Deus tem que ser o absoluto da minha vida, tem que ser maior que minha família, que os meus filhos. Eu gostaria de te convidar a não se desesperar. Porque às vezes ele vai falar alguma coisa aqui que parece assim, parece, né, que não é possível cumprir. E, sinceridade, não é mesmo. Né? Não para você. Você não consegue cumprir coisas que ele vai falar aqui. Por quê? Porque como Santa Teresa nos ensinou desde o começo, o próprio Deus te auxiliará a cumprir todas essas coisas. Será com a você vai você não tem força para cumprir essas coisas. Você não tem sangue de santo para cumprir essas coisas. Então você vai precisar de um sangue emprestado, de uma força emprestada. Então
uma coisa importante de fazer desde o princípio desta caminhada espiritual é confiar muito pouco em você e muito em Deus, né? Essas são palavras de Santa Teresa. Confie muito pouco em você e muito em Deus. Então é isso. Quando você se vê diante de um obstáculo difícil, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se eu não me engano, é a frase de São Paulo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, quando você vê um obstáculo muito difícil, você vai ver, sério, eu não consigo carregar. Então agora é a hora que Deus entra, entendeu? Na verdade, ele tá sempre ali, né? Mas assim, agora quem vai passar por esse obstáculo é Deus, né? Ou com o auxílio de Deus, ele que vai me carregar nos braços enquanto nós dois passamos pelos obstáculos, vamos assim dizer. Então a força vem dele. Então, né, sempre que você se deparar com uma coisa muito difícil, o demônio ele quer que você se desespere. Você se desespere, diga, eu não consigo e desista, né? Judas, o que que ele fez diante da decisão dele? Ele desistiu, ele suicidou, né? Então, o demônio ali teve um grande lucro com Judas. Então, o demônio quer um lucro em cima de cada um de vocês que está escutando isso aqui hoje. Sempre diante de um grande obstáculo, quando você olha para os santos, não, como é que fala? Não se espante. Não pense que você não vai conseguir, mas pense, hoje eu não consigo. Ou nem amanhã eu consigo. Mas com o auxílio de Deus, eu passo por tudo isso aqui, né? Então é isso. E vai pedindo o auxílio de Deus. Enquanto ele não te dá, persevere no pedido, peça e vai vivendo o melhor que você consegue. Você vai cair bastante, né? Até que uma hora Deus, ele vem e começa a contribuir e ele vai influenciando sua vida, ele começa a entrar na sua vida, ele começa a viver por você. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Chega uma hora, é assim, os santos é assim, é o próprio Cristo que começa a viver pelos santos, né? Num vídeo do padre Paulo Ricardo, ele explica, quando você falou de Judas, né, a diferença entre Judas e Pedro, né? Ambos traíram Jesus, mas enquanto Pedro sentiu-se arrependido, né, o sentimento que ele tinha é um arrependimento, e daí ele se arrepende, né, e volta para Jesus, né? Judas sente o remorso, e é aquilo correu a tal ponto de tirar a própria vida, né, de não suportar aquele sentimento, né? Então, só um adendo do que eu já ouvi do Padre Paulo. Outra coisa também que eu ouvi do Padre Paulo, e aí eu não sei se você vê alguma diferença nisso, mas faz sentido, os dois pontos de vista, apesar de talvez ser o mesmo, mas enquanto o Sr. César fala que a meta é unir-se a Deus, eu já escutei o Padre Paulo falar que é amar a Deus. Eu não sei se são sinônimos. O que você pensa disso aí? Eu vi a gente fez um curso, né, do Catequese para Adultos, do Padre Paulo Ricardo, e a primeira aula é para que nós existimos? E ele responde essa pergunta, e é isso, né? Ele fala, nós existimos para unirmos a Deus, numa união de amor, entendeu? Então, assim, é, nós existimos, a finalidade da nossa vida não é. Ele fala desse jeito, não é ser padre, não é se casar, não é ser médico. Nós existimos para nos unirmos a Deus, né? E esta união é uma união de amor. Lá no final, igual é um matrimônio espiritual lá nas sétimas moradas, correto? Que a gente aprende aqui no Castelo Interior é isso. As sétimas moradas é uma união, é um matrimônio de amor. Então é isso, é os dois ao mesmo tempo. No matrimônio é isso, é uma união onde os dois se amam. E se amam de uma forma onde que eles se unem de uma forma que é, né, por isso que é comparado com o matrimônio, porque é uma união muito forte, muito grande entre esses dois, né, o esposo e a nossa alma. Você não adentra nas quartas moradas. Até as quintas moradas. Até as quartas moradas. Se adentra. Se você se demonstrar que o Cristo é preferencial na sua vida. Ele tem preferência.
Mas nas quintas moradas, preferência não é suficiente. Ele precisa ser o único. E tudo mais fica abaixo. Repito, tudo. Então, só retornando, deu uma pequena travada. Então, nada pode, como diria São Bento, nada antepor a Cristo. Precisa ter essa disposição interior. Então, muitas vezes, é doloroso. Nós estamos falando aqui do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Do ministério ao qual você exerce no sacerdócio. É secundar isso daí. Isso tem que estar na segunda. Sem isso, não tem. As quartas moradas, por isso que a oração símbolo é a oração de quietude, onde a nossa vontade é atraída à vontade de Deus. Para quê? Para ser conquistada. Para que a nossa vontade seja como que usando mais uma vez uma palavra bíblica do profeta, né? Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Numa luta desigual. As quartas moradas essa luta desigual. Você entrou nas quartas moradas porque Jesus é preferencial na sua vida. Então, para que você entre nas quartas moradas, Jesus já é preferência. Mas nas quartas moradas, o que Jesus quer fazer na sua vida? Ele quer se tornar o absoluto. Esse é o grande caminho que ele vai fazer. Por isso que é uma das moradas que normalmente mais se alonga na vida de uma pessoa, porque ali é preciso ser conquistada. Seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir numa luta, num conflito, porque diz, não, mas é meu filho, é diferente, mas é porque... Aí a gente vem com todas essas... não, porque... Mas você sabe, né, Jesus, eu quero te servir, mas me dê saúde, viu? Tendo saúde, ainda não é o absoluto. Tem um condicional à saúde? Então, ainda não é suficiente. Não adentra nas quintas moradas quem diz qualquer condicional. Filho, marido, saúde. Se tiver um condicional, já para aí. Trava. É igual o vídeo quando para aí na internet, ele trava. Trava porque não manda. Lembre que você está sendo convidado para ser um amigo que morreu numa cruz por você. Ele não poupou nada para ser teu amigo. Ele morreu. Ele derramou sangue, foi humilhado, desprezado. Sendo Deus, se fez homem. Não dá para ser amigo de Jesus colocando ele entre os... Não, entre ele está ali meus filhos, meu não sei o quê, meu isso, e Jesus está ali, ele é um dos mais. Um dos mais não é suficiente. Por isso que Santa Teresa vai dizer, poucos passam daqui. Muitos chegam até as quartas moradas. Começar ali, mas passar das quartas para as quintas, são pouquíssimos. Poucos estão dispostos a colocar como Jesus como o absoluto. Ele não tem comparação. Não tem condicionante com a saúde, nem com a situação financeira, nem com a situação dos seus filhos, nem com a situação do seu trabalho, nem com... não me realizar, não tem nada disso. Ter Cristo como o primeiro. Como diz São Bento nas suas regras, nada antepor a Cristo, nada está na frente dele. Todas as coisas estão atrás. Mas César quer dizer que ele vai deixar de gostar de filho, gostar de... Não. Então vamos retornando, né? Falei tanto de travar nas quartas moradas que até a transmissão também travou. Né? Mas, continuando, então não é que você vai amar menos filhos, não. Quem tem a Cristo como primeiro, ama mais seu filho do que quem tem o seu filho como primeiro.
Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Isso aqui parece coisa boba, né? Coisa pequena. Isso aqui que o seu César está falando é muito importante e é muito verdade. Às vezes você fala, às vezes você acha, vou investir todo o meu tempo no meu filho. E todo o tempo. E muito pouco tempo ou quase nada para Deus. Quando você investe muito tempo em Deus, claro, sabendo mensurar o tempo que você dá para sua família e para Deus, claro, que você tem que cuidar da sua família, mas quando você investe na sua santidade, quanto mais você investe na sua santidade, na sua vida de oração e tudo mais, melhor esposo você vira, melhor pai você vira, melhor mãe você vira, melhor filho você vira, melhor funcionário na sua empresa. Você vai se tornando Jesus. Parece piada, né? Mas você vai se divinizando, você vai se tornando Deus, né? Entre aspas aqui, mas você vai se divinizando. Então não se preocupe, né? Tudo bem, às vezes é difícil no começo você mensurar o quanto tempo você dá para a família, o quanto tempo você dá para sua oração reflexiva e tudo mais, mas não se preocupe, separa um tempo aqui para Deus, para essa oração reflexiva e não se preocupe. Deus ele vai cuidar do resto. Você está sendo um mau pai, ou né, um pai meia boca, vamos assim dizer, uma mãe meia boca, ele vai te nivelar. É Deus que vai te consertar isso aqui. Ele que vai, né, dar o auxílio necessário para você ser um bom pai, uma boa mãe, e um bom filho, e um bom esposo, uma boa esposa. Então, invista na sua vida de oração, né, na sua santidade. Então, vamos prestar atenção aqui, né? Não tenham medo, né, de se dar todo a Deus. Quando Cristo é primeiro na nossa vida, tudo encontra ordem, sentido e valor. Você se tornará um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor padre se o primeiro for Cristo na sua vida. É isso que precisa se ter muito claro. Né? Quando Cristo se torna o primeiro, tudo, você vai ser o melhor pai, melhor mãe, melhor esposa, melhor tudo. Enquanto Cristo não for o primeiro, nada vai melhorar. Diego, uma coisa que eu me lembro aqui do curso O Caminho de Perfeição, do Padre Paulo, ele fala o seguinte, né? No final, né, o último exercício, o último vídeo é exercícios de oração, né? Então ele dá umas dicas para oração. E ele já até fala, né, se você está no início, vá com calma, vá devagar, né? Você mesmo fala, né, não, comece com meia hora, né? Não precisa querer fazer 2 horas, que no meio do caminho você vai cansar. Mas ele fala uma coisa interessante lá. Ele fala que, se eu não estou enganado, que a partir das quartas moradas, ele falava lá primeiro, né? Falou, olha, dificilmente um santo da igreja, né? Ou um doutor da igreja, rezava menos do que 2 horas. Ele fala isso. Não que isso seja uma matemática exata, né? Mas eu lembro dele falar isso, que a partir das quartas moradas, possivelmente ali, você já tinha os santos já rezavam pelo menos 2 horas. E isso não inclui missa, eu não estou falando só de oração reflexiva, né? Não inclui missa, liturgia das horas, para aqueles que enfim, é, rosário não incluía, né? É só um dado assim que eu fiquei pensando nisso, né? Apesar de novo, de não ser uma matemática, mas eu achei curioso assim ele falar isso. Eu sei, né? Eu fiz esses cursos, eu sei da teoria do que o Padre Paulo fala. Ele fala mesmo, né? De mínimo meia hora, mas que o ideal, assim, e que o mínimo ele chama de mínimo de 2 horas. O mínimo é 2 horas. O mínimo do mínimo é meia hora. Depois o mínimo se torna 2 horas e de 2 horas para frente. Então, assim, eu acho difícil a gente, né? Eu sei, Deus ele não vai colocar uma regra, ele não coloca uma, como é que fala? Ele não bate o martelo. É 2 horas, é tanto tempo. Eles gostam, como é que fala? Eles pegam referência. É bom a gente ter uma referência, mas quanto tempo, né? Só que a gente tem muitos exemplos de santos, padres, monges, freiras, é, tem muitos exemplos de pessoas assim, né? Só que tem muito poucos exemplos de pessoas
num matrimônio, em família. São Luís Gonzaga, pai de Santa Teresinha, né? Santa Zélia, a mãe de Santa Teresinha. Será que eles rezavam 2 horas, pelo menos, todos os dias? Eu não estou falando que não rezava, nem que rezava. Mas, por exemplo, Santa Teresinha, ela descobriu que ela rezava quando ela estava indo atrás do sofá, brincando assim. Aí ela gostava de ir para trás do sofá e ficar quietinha lá, pensando nas coisas de Deus. Depois ela descobriu que isso já era oração, pensar nas coisas de Deus. Então, assim, é difícil a gente falar e colocar algo muito assim, é assado. Para essa condição tem que ser assim. Se você é casado, não importa, é 2 horas também. E 2 horas é o mínimo, então é bom que você tenha mais, 3, 4 horas. Aí eu tenho uma filha, né, no hospital, igual vocês sabem, e meu filho, ele é muito, muita energia e tal. Será que ela se aplica a todas esses casos? Entendeu? Então, assim, Deus, ele me quer santo, independente da minha situação, da minha condição. É, não importa se minha filha está no hospital ou não, ele me quer santo. O que que ele vai fazer para me santificar na minha condição atual? Eu não sei, entendeu? Às vezes eu estou sendo pouco generoso, mas se eu estou sendo pouco generoso, dando ele no mínimo meia hora por dia, ele vai me falar. Por quê? Porque ele me quer santo. Imagina um pai que quer muito, muito que o filhinho dele alcance um certo objetivo. Você não acha que esse pai, ele vai ser bem claro na sua voz e vai deixar muito bem ensinado e claro para o filhinho para ele conseguir alcançar aquele objetivo dele? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Deus, ele é misericordioso. Nós queremos ser santos. E ele quer que a gente seja santo. Ele ainda respeita as nossas, como é que fala, a nossa maldade. Se a gente, né, realmente negar a ele aquilo que ele está pedindo, ele vai nos respeitar. Isso é ok, você está me negando aquilo que eu estou pedindo. Mas aquilo que ele vai pedir tem que ser claro no seu coração. Você tem que sentir aquilo ali. Nas primeiras 3 moradas é algo assim, é meio braçal, é reza. A palavra é reza. Reza, 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 reza. Reza, reza lá, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio. 3 anos, aí a gente já começa a prestar atenção. Se você já não está passando pelas terceiras moradas, né, já não está chegando nas portas das quartas. Aí nas quartas moradas, preste atenção e vamos ver, né? Porque nas quartas moradas Deus começa a vir e começa a falar no seu coração.